Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um ArqueoNews, o seu primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. Gostaria de agradecer a sua audiência e os e-mails enviados para a nossa produção através do contato@arqueonews.com.br, contato@arqueonews.com.br. Você também pode nos seguir pelo Twitter, através do twitter.com/arqueonews, onde você fica sabendo tudo o que acontece nos bastidores do programa e também as notícias arqueológicas fresquinhas do que ocorre aqui no Brasil e no mundo todo. Hoje no nosso programa vai ter um sistema diferente. Nós não vamos falar hoje das notícias arqueológicas porque eu vou comentá-las durante o programa. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença, finalmente, de um arqueólogo aqui no programa, né, o professor doutor Rossano Bastos, ele que é arqueólogo do IPHAN. Hoje ele está aqui na 9ª Superintendência Regional. Rossano, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tudo bem que eu não contei direito para você o que você viria fazer, mas obrigado por você estar aqui e para conversar um pouco com o nosso telespectador a respeito de arqueologia e patrimônio. Obrigado, Manuel, pelo convite. É sempre uma alegria poder estar compartilhando com a sociedade, de alguma maneira, os conhecimentos da arqueologia e da preservação do patrimônio cultural arqueológico do Brasil. Então, Rossano, eu já falei muito para o pessoal aqui o que é o IPHAN, mas eu gostaria que você, claro, você sendo arqueólogo do IPHAN, eu digo que hoje você é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. Tá, olha, pessoal, o Rossano é o seguinte, ele tem todo o poder para decidir os assuntos de arqueologia. Não estou falando isso porque o Rossano está aqui, mas isso é uma questão lógica. Ele é do IPHAN, todos os projetos, todos os trabalhos que nós arqueólogos desenvolvemos passa pelo crivo do IPHAN e, claro, passa pelo crivo aqui do Rossano. Então, Rossano, eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que é o IPHAN e como são as ações desse instituto com relação ao patrimônio, com relação à arqueologia. O IPHAN é um instituto que já tem 73 anos, ele é um pensamento de alguns intelectuais da Semana de Arte Moderna no Brasil, de 1922, e que foi sendo gestado enquanto uma instituição de preservação daqueles que seriam os valores de formação da nossa brasilidade. Então foi em 1937 que então Mário de Andrade, que é um dos nossos intelectuais mais renomados, mais encorpados, então elaborou o projeto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que segue desde lá até os dias de hoje, tendo essa responsabilidade que lhe foi consagrado, inclusive quis o legislador em 1988, com a chamada Constituição Federal Cidadã, ampliando, inclusive, os poderes e as responsabilidades e as prerrogativas do IPHAN, enquanto uma autarquia federal que cuida do patrimônio cultural da nação. Então, em breves palavras, eu poderia dizer que o IPHAN hoje é um dos segmentos que contribui para o exercício da cidadania e, aqui dizendo mais claramente, a cidadania cultural. Perfeito. Então, assim, você está falando, claro, toda a questão do patrimônio, toda a questão da preservação desse patrimônio. Você mesmo nos disse que o IPHAN tem 70 anos já de existência. Como é que você tem como traçar um parâmetro? É claro que as diferenças são muitas, mas desde a criação do IPHAN até hoje, como é que funciona essa questão da preservação das leis? Como é que era antigamente? Como é que está hoje? Eu sei que lá em 61, se não me engano, Paulo Duarte fez aí uma das primeiras legislações com relação às jazigas, que eles falavam que eram os sambaquis, mas é claro que muita coisa mudou. E eu sei que você teve até, claro, entrelaçado numa das últimas questões de patrimônio, de legislação que culminou nesse boom que nós temos hoje de arqueologia. Eu gostaria que você comentasse, desde 37, claro que era outra mentalidade, mas o amadurecimento, não só do Instituto, mas eu acho que do povo brasileiro, do governo, com relação a essa preservação. E eu gostaria que você falasse um pouco desse panorama, que eu sei que você está sempre muito envolvido nessa questão. Esses 73 anos do IPHAN, ele é fruto de uma
de um pensamento, né, de um amadurecimento da própria sociedade brasileira enquanto nação, enquanto povo, né? E ao longo desse percurso, houveram algumas mudanças significativas dentro dessa ideia de patrimônio que pôde, de alguma maneira, caracterizar alguns momentos. Então, nós temos o primeiro momento, que é o momento da criação, que é chamado como o momento dos pioneiros, que é aquele momento em que Mário de Andrade, acompanhado de vários intelectuais, como Manuel Bandeira, como Lúcio Costa, Carlos Drummond de Andrade, então eles fazem então a primeira ação que caracteriza então o patrimônio. Mas num segundo momento nós temos um momento de inflexão, de reflexão do patrimônio, onde a gente parte então para um espraiamento do patrimônio cultural, e aí pensando não só o patrimônio enquanto bens arquitetônicos, enquanto barroco e tal, mas de uma maneira mais ampliada, o patrimônio imaginário, o patrimônio arqueológico, e isso tem uma perspectiva que redunda dentro da normalização, das leis, das normas que é criado o patrimônio. Então, em 1961, com alguns intelectuais como Paulo Duarte, muito incentivado pelo